No Monte Sinai, quando Deus aparece a Moisés, o mesmo Deus que disse que fala com Moisés face a face, como qualquer um fala com seu amigo, disse Deus que Moisés erigisse, construísse um tabernáculo e os seus utensílios conforme o modelo que Deus mostrou lá no monte. E a natureza desse tabernáculo que Deus mostrou é o tabernáculo que está lá nos céus, que o nosso tal sumo sacerdote superior, de uma ordem superior, da ordem de Melquisedeque, iria e foi e ofereceu o seu sangue precioso, oferecendo-se como sacrifício vivo uma vez para perdoar os nossos pecados. Esse mesmo santuário terreno, que era o antítipo do tipo, ou seja, que era a figura do verdadeiro, ele foi levantado como sombra. E todo o tabernáculo ele tem uma representação, sendo da antiga aliança, daquilo que iria vir a ser a nova aliança. A aliança que o próprio Deus fez com toda a nação, aqueles que se entregarem a Ele pela fé. Nesse tabernáculo terreno havia alguns utensílios, como o altar dos holocaustos no átrio exterior, a pia de bronze para os sacerdotes se lavarem. Dentro do lugar santo havia a mesa com os pães da proposição, havia também a menorá, havia também o altar do incenso e, por fim, no lugar santíssimo, a arca da aliança, representando a presença de Deus. Todo esse culto e essa lei cerimonial mostra uma importância maior, porque ele está apontando para um sacrifício melhor, está apontando para uma direção melhor, está apontando para um sumo sacerdote que iria abrir um caminho superior à presença de Deus. Diferente dos sacerdotes e do sumo sacerdote levita, Cristo também, como um sumo sacerdote, iria oferecer dom e sacrifício, mas esses dons e sacrifícios, na verdade, era a sua própria vida. E esse caminho que o próprio Cristo, pelo véu e pelo seu véu, ele abriu, se chama a presença de Deus. Esse santuário que é de uma ordem superior, que é de uma natureza superior, porque veio do céu, que é de uma importância superior, apontava para uma salvação perfeita. Uma salvação onde esse sumo sacerdote, sendo santo, perfeito, eterno, gerado por Deus, vindo do céu, sem pecado, se ofereceu como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E esse ministério de Cristo, que é o ministério superior, primeiramente, tem um aspecto posicional, funcional e cultual. No aspecto posicional, Cristo e o seu sacrifício é superior a todo o sacrifício da ordem levítica, porque Cristo, como já falei, ele veio de uma ordem superior. Assim como Abraão é tido como o pai da fé e também o pai da nação de Israel, e ofereceu dízimos ao Melquisedeque, que é a figura do sacerdócio de Cristo, assim Cristo, ele é de uma ordem superior à ordem dos levitas, e a sua posição é bem superior à ordem da tribo desses homens que ministravam no templo. Também Cristo, no seu ministério superior, tem um aspecto funcional, porque além dele ser o nosso sumo sacerdote e ter trazido à presença de Deus sacrifício, ele foi o próprio sacrifício. E ele pereceu e morreu, ou melhor dizendo, morreu fora do tabernáculo. E o tabernáculo não era o terreno, era o tabernáculo celestial. Uma vez Cristo oferecendo-se a si mesmo na cruz do Calvário, ele penetrou nos mais altos céus e ofereceu o seu corpo e o seu sangue diante de Deus. Quando falo disso, me lembro do apóstolo João, que chorava em Apocalipse 4, tendo a visão de Deus, e quando ouvia que ninguém era digno nem de olhar para o livro, nem de tomá-lo e nem de abrir os seus 7 selos. E o ancião veio a João e disse: não chore, eis aí o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi que venceu. Então Cristo venceu, sendo num aspecto posicional superior, funcional porque se entregou a si mesmo e cultual porque ele entrou lá nos mais altos céus para oferecer o seu sacrifício. Mas hoje Cristo, pelo seu próprio santuário, também nos fez santuário seu. E agora o Espírito e a glória não é exterior e fora. A glória de Deus agora habita dentro de nós. Hoje nós podemos receber do mesmo Espírito que Cristo disse, e viremos até Ele e faremos nele morada. O mesmo Espírito que Cristo disse a Nicodemos que é necessário você nascer do alto. O mesmo Cristo, o mesmo Deus que disse à mulher em João 4, se você conhecesse, aí você me pediria água e eu daria água para a vida eterna.
Deus havia dito em Jeremias 31, que faria uma nova aliança com o seu povo. E essa nova aliança iria retirar o coração de pedra, um coração que não conseguia obedecer às leis e aos mandamentos do Senhor, fazendo com que a lei se enfraquecesse pela desobediência. A lei se tornou enferma pela carne que desobedeceu, e agora Cristo, como nosso sumo sacerdote, nos oferece uma promessa superior. Primeiramente, essa promessa ela é superior no seu estado inicial, porque Cristo, ou melhor, Deus disse: eu perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados não me lembrarei mais. E essa bênção central é que a lei que antes estava em tábuas que foram escritas pelo dedo de Deus, e o povo deveria receber a ordem para guardar as leis, agora as leis estão no nosso interior. Cristo habita dentro de nós, o Espírito Santo está em nós. As leis de Deus agora nos dão condições e capacidade para sermos fiéis a Deus e andarmos na sua presença. E nesse mesmo aspecto, a bênção suprema agora que nós temos é que nós podemos ter um relacionamento com Deus Todo-Poderoso. Agora Deus e esse sumo sacerdote humano, que apenas ele tinha acesso à presença de Deus uma vez por ano, nós temos agora livre acesso ao Pai através das orações e pelo Espírito Santo, que está intercedendo por nós nesse momento com gemidos inexprimíveis. Então estamos falando aqui de um sacrifício superior, de um ministério superior, de um tabernáculo superior, onde agora Deus, tendo reconciliado consigo mesmo toda a criação, ele irá tabernacular conosco e nós iremos para todo sempre viver com o nosso Cristo. Que Deus lhe abençoe, que você possa receber Cristo no seu coração e receber a salvação no nome de Jesus.